Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto muito legal, que é a minha experiência com um aluno com síndrome de Down, né? Por volta dos 22 anos, eu fui fazer estágio na prefeitura, no programa chamado Aprender Sem Limite, onde trabalha com crianças da inclusão na escola. E eu fiquei no primeiro ano. Lá tinha um aluno de 6 anos e ele tem síndrome de Down, né? E logo que eu cheguei, os professores vieram conversar comigo, falou que ele é um aluno bem agitado, que ele é imperativo, né? E aí, tipo, logo no começo eu fiquei assustada, eu falei, e agora, não sei lidar com crianças com limitações e tal. Nunca tive contato com ninguém que tivesse síndrome de Down. Mas tudo bem. Aí eu falei, tá bom. E no começo ele era uma criança muito agitada, muito nervosa, ele comia os dedos, ele queria ficar só deitado no chão, pegava o material dos alunos, rasgava, né? Ele era bem imperativo. E aí, só que com o tempo, né? Com muita conversa com ele, comecei a conversar, ele começou a se adaptar comigo. Para ele, lógico, é um universo tudo novo, né? A escola com alunos novos, ele já estudava em outra escola, mas primeiro ano é tudo diferente. Na outra escola, que era a pré-escola, ele só brincava e depois chegou pra ele poder ir se desenvolvendo, né? Ele não falava, ele era bem pequenininho, ele não falava, né? Ainda tava fazendo fono. Então, assim, e eu tive que aprender, né, a ter esse contato com ele, a ver as coisas que ele gostava, né, pra eu poder ir me desenvolvendo. Então, no começo foi muito difícil, porque eu realmente não sabia como lidar com ele. Só que com o tempo, né, com a convivência, eu fui pegando o jeito, né, o jeito dele. Eu vi que ele ia muito com a camiseta do Hulk, que a bolsa dele era do Hulk, então percebi que ele gostava do Hulk, percebi que ele gostava muito de desenho, muito de assistir. E era a única coisa que eu vi que prendia ele se eu trouxesse, se eu levasse um desenho do Hulk, e ele queria pintar, nesse caso, e ele não pintava, ele pegava todas as folhas de lição, rasgava. Então a gente teve que aprender a fazer outras coisas com ele para ele se desenvolver. E o que eu aprendi com isso? Eu tinha que trazer coisas que ele gostasse, que despertasse o interesse dele para ele conseguir fazer a lição, né? Então eu trazia desenho do Hulk, porque ele não tinha coordenação motora ainda, não era definido que mão que ele escrevia, então ele escrevia com as duas. Então eu comecei a trazer desenho do Hulk, ele começou a pintar, né? A trazer não, levar, né, no caso, desenho do Hulk, ele começou a pintar. Ele ficava muito sentado no chão, queria ficar no chão porque ele não tinha nada pra fazer, que ele pegava todas as folhas e rasgava. Ele começou a sentar na cadeira. Eu via que ele gostava de assistir, então eu fazia uma troca com ele, deixava ele assistir um pouquinho, que tem um tablet da escola, assistia um pouquinho, coisa que ele gostava, depois passava a lição e ele fazia, né? Então ele começou a ficar menos agitado, comecei a colocar ele numa rotina escolar. Então, assim, observar tudo que ele gostava, e comecei a trazer para ele coisas, atividades de acordo com coisas que ele gostava. E aí eu comecei a colocar ele nessa rotina e ele começou a se desenvolver melhor, né? A interagir mais com outras crianças de uma forma diferente. Então, assim, pra mim foi uma grande experiência trabalhar com ele na escola. E através dele eu cresci muito profissionalmente, né? Que fiquei 2 anos com ele. E esses 2 anos eu vi que a rotina é importante, que é importante ver o que a criança gosta, né? É importante trabalhar, né, de uma forma diferenciada com cada tipo de criança, porque a gente é único, né? Tem as nossas próprias características, os próprios gostos. E eu vi que foi isso que funcionou com ele, né? Então, por isso que aqui no meu espaço eu trabalho dessa forma com os alunos. E depois, né, um tempo depois que eu terminei a faculdade, que eu aprendi tudo isso com ele, eu fui morar em outro estado, foi em Minas, e lá eu trabalhava em ONG também com pessoas com deficiência, com limitações, com síndrome de Down, autista, e eu também comecei a trabalhar bastante isso com eles, né, de acordo com aquilo que eles gostavam. Então eu colocava música, trabalhava com música da época deles,
né? Então, isso que eu aprendi, então me cresceu, me tornou uma pessoa gigantesca, uma profissional gigantesca, quando eu comecei a olhar, né, a vida através do olhar do aluno, através daquilo que ele gostava e comecei a passar coisas para ele se desenvolver através disso, daquilo que ele gosta também, né? Então, com o meu outro aluno do primeiro ano, que foi a primeira experiência que eu tive com Down, foi isso, né? Foi uma troca, eu também passava o que ele gostava e ele fazia atividades, e também levo isso pra vida, levo isso com todos os alunos que eu tenho, sempre fazer essa troca, sempre conhecer o aluno é fundamental, tá bom? Beijos!